Temos aqui, pessoal, hoje um pullback do Força do Cagaço que deu sexta-feira. Força do Cagaço para quem não realizou lucro e não estava vendido, tá? Ponto. Não é o meu caso e não é o caso da minha comunidade de membros desse canal que deveriam estar pelo menos 80% com capital, com dólar / USDT, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos de novo a quarta vez que o Ethereum retesta essa região de topo aqui. Eu tenho alguns palpites, tá? Acredito que entre hoje e amanhã ele ainda pode vir a 3.550, 3.600 dólares, fazer um pullbackzinho, região de gap, tá? Para depois cair mais. Então, o desenho aqui que eu espero para o mercado é isso aqui, tá? 0 é o suporte mais forte. Fica tranquilo. Do 0 não passa. Mais que 0 não vai cair. Então, fique tranquilo que sempre o suporte majoritário é o 0, né? Mas tirando as brincadeiras, tá? A gente tem agora o preço do Ethereum fazendo um topo, que na minha opinião ele vai ser rompido mais para o final do ano. Acredito que a gente tem agora o mercado um pouco lateral para segurar um pouquinho dessa queda, dessa volatilidade. E depois, né, que ele trabalhar um pouco essa lateralidade, no meu entendimento ele vai cair novamente. Das correções aqui que a gente teve para o Ethereum, ele teve 12% de correção. Algumas vezes que a gente chegou nesse topo, ele também teve 12%. Agora foram 15%, na verdade, foi um pouquinho mais forte do que eu esperava. Tá? Última vez em que tivemos uns 15% foi aqui nessa região. E depois dele retestar esse topo, ele trouxe 24% de correção. Na outras vezes, ele também corrigiu semelhante agora, né? Tivemos uma correção um pouquinho mais complexa, 18%, com bastante volatilidade. E eu entendo que ele tem, sim, espaço para corrigir mais, tá? Mas mais por culpa do Bitcoin e da diminuição do apetite ao risco pelos investidores, tá? Então, é um movimento de queda que eu acredito que pode também, ao mesmo tempo, entregar oportunidade para a gente de comprar ele barato. Meu alvo para o Ethereum, para esses 3 meses de baixa, e por que são 3 meses de baixa? Isso que eu quero falar para vocês, tá? Quando o mercado anda em ondas, né? A gente já falou isso milhares de vezes, ele anda em ondas, né? Então, quando ele está subindo, ele anda em onda, quando ele está caindo, ele anda em onda. Acontece que quando ele cai, a onda dele é bem mais complexa. Por quê? Porque várias vezes ele faz movimentos de alta. Então, sempre quando a gente tem tendência de baixa, ele faz o seguinte movimento, eu vou só dar um exemplo aqui, tá? Ele cai, por exemplo, 50% do topo, isso é só um exemplo, tá? Para ficar prático. Aí quando ele sobe 50%. Aí ele volta e cai mais 50%. E aí quando ele volta a cair, ele cai mais, ele sobe, né, 50%, aliás, quando ele recupera da alta, ele sobe 50%. Então, ele sobe 50%, cai 50%, sobe 50%, cai 50%. Mas, Augusto, se ele cai 50%, por que quando ele recupera 50%, ele continua caindo 50% e não volta ao preço? Porque se ele caiu 50%, é só ele subir 50% para voltar ao preço que eu comprei. Não, meu pequeno Satanás. É o seguinte, se ele cai 50% de 6 mil dólares, por exemplo, é 3 mil dólares. É 3 mil dólares, certo? Se ele sobe 50%, ele vai para 4.500 dólares. Porque para ele recuperar a alta, ele tem que subir 100%. Não 50%. Então, para ele recuperar, ele tem que passar 100% e ainda passar do 100% para ele recuperar a alta. Então, uma tendência de baixa, ela é criminosa, por quê? Porque mesmo em queda, o mercado vai ter vários dias em que ele vai recuar, ele vai voltar a subir 50%. Para cair mais, 50%. E isso que traz muita gente para falência. Por quê? Porque as pessoas começam a achar que é um fundo, elas compram, elas esperam uma recuperação, só que elas esquecem do percentual. Do percentual, tá? Então, nos últimos meses em que aconteceu essas quedas do Ethereum,
quando ele chegou nesses níveis de resistência, ele, por exemplo, corrige em poucos dias 24%, que é uma queda bem bruta, sobe 20%. Tá? Só que para ele recuperar essa queda de 25%, ele teria que voltar a subir 32%. Tá? Então, mesmo que tenham altas no meio do caminho de 20% em 21 dias, por exemplo, e olha só que interessante, ele leva 5 dias para cair 30%, sei lá, 28%, 25%, ele leva 5 dias, só que ele fica subindo em lateralidade durante 20 dias. Então é isso que ferra muito a gente. Por quê? Porque ele fica 20 dias entregando, glória, agora é um fundo mais alto, agora vai voltar a subir. E na verdade ele só está te levando para outros 5 dias de quedas violentas, tá? Que de novo caem 22%. Então isso aqui quebra muita gente no mercado. Por quê? Porque numa tendência de baixa, a maior parte dos dias o mercado está subindo. Ou seja, quando o mercado... É que eu me irrito com o meu próprio que é um vício de linguagem. Aí eu fico puto com ele, eu tenho que ficar fazendo bullying com o meu próprio Correto? Ok. Então, quando a gente tem um mercado em queda, ele cai violento por 5 dias. E aí ele corrige em direção oposta por 20 dias. Ou seja, se ele caiu agora até o dia 5 de agosto forte, ele pode ficar até o final de agosto subindo com lateralidade. Aí chega início de setembro, ele cai de novo durante 5 dias muito forte. E aí você fica preso. Você fica falando, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu achei que tava dormindo 20 dias, mas daí 20 dias cai em 50. Aí 20 dias cai em 50. Aí 20 dias eu tô preso. É que nem o cara entrar numa floresta aleatória, sem conhecimento, que todo mundo fala, ali tem uma trilha, bem legal de ir. Aí tu vai na trilha onde todo mundo vai, a trilha começa a ficar um pouco confusa, começa a ficar mais escondida, daqui a pouco tu tá perdido, não consegue voltar. E aí quando vê, tu já tá no meio da merda e tu nem sabe como tu se enfiou no meio dessa merda. Tu não consegue sair. Tu vira o mongo da floresta. Tu vira, peraí, deixa eu ver a direção do sol. Puta merda, mas eu não lembro mais agora com a direção do sol, porque agora não sei mais que hora é. Então eu não consigo voltar. Certo? Então o que acontece? A gente tem uma situação em que você não sabe que tu tá na merda, mas tu já tá na merda e nem sabe. Não te avisaram ainda. Certo? É igual casar com mulher que tu acha que o teu filho é teu, mas o filho é do padeiro. Tu já tá na merda. Eu vi uma notícia esses dias que o cara descobriu que os 2 filhos dele, depois de 50 anos de idade, o cara descobriu que os 2 filhos dele não eram filho dele, era filho do padeiro. E aí? Tá na merda. Certo? Então, a gente tem a seguinte situação. O mercado entregou forte alta nesses últimos 3 meses. Agora, a janela temporal que nós temos aqui é bem provável que seja uma janela de mercado realizar lucros. Então, dentre esta região aqui, nesse time frame, para a gente falar bonito, tudo pode acontecer para realização de lucro. Ou seja, amanhã o mercado já pode cair para 2.900 rapidamente, ou não. Ou ele pode fazer pullback, ficar dando volta no Beto Carreiro, dá 2 piruetas no Beto Carreiro, fica aqui bem tranquilo, volta, vem para 4.200, empolga a galera, depois ele empedra. Então pode acontecer de tudo aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei, por exemplo, como vai ser essa correção. A única coisa que eu tenho que me atentar é o seguinte. Esta barra de 5 dias aqui, provocada por Smart Money, ou seja, o Smart Money provocou a queda, ou seja, ele ficou impulsionando abaixo durante os 2 últimos dias, isso significa que é uma barra de início de tendência de baixa.
Agora, como essa tendência de baixa vai entregar, eu não faço a mínima ideia. Não sei se vai ter quedas mais verticais amanhã ou ao longo dessa semana. Se ele vai ficar amanhã lateral e aí só na terça-feira vai cair. Ou se ele não vai cair, ele vai cair só no dia 25, no dia 1º de setembro, não tem como saber. O que eu não posso fazer aqui? Eu não posso ignorar este sinal. Eu tenho que ficar pelo menos 80% de fora do mercado, em dólar, de preferência em token USDT ou USDC, para que o Brasil não roube os meus dinheiros, caso ele vá quebrar, porque o Lula da Massa e o Haddad estão fazendo de tudo para quebrar o Brasil. Tá? Então a gente tem o seguinte, a gente tem a seguinte possibilidade, tá? No gráfico de 4 horas, ainda um pullback bem fraquinho, não dá para saber. Ao longo dessa madrugada ele pode cair, pode subir ainda aqui um pouquinho, voltar para 3.600 antes de cair. Não tem como saber. O que eu espero? Quedas por 3 meses. Como eu sou do mal.